A Bíblia Sagrada. Introdução. Como o próprio termo introdução etimologicamente significa convite para dentro do texto, para introduzir essa parte, esse momento, esse início desse contato com a Bíblia propriamente dita, eu quero deixar dois textos bíblicos. Um na segunda epístola de Timóteo, escrita por São Paulo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Outro texto de igual teor é dito pelo apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nesse momento introdutório, cabe dizer que a Bíblia é o livro mais lido em todo o solo terrestre, é o livro mais lido por toda a humanidade, é o livro mais amado por parte da humanidade durante o desenrolar da história, como é também o livro mais odiado por muita gente. É um livro que, por muitas vezes, passou por tentativas de ser destruídos. Imperadores como Antíoco Epífanes e outros tentaram por vezes destruir este livro para apagar as suas histórias, para apagar a autenticidade da existência de um Deus supremo. E como que numa prova da proteção da sua própria palavra, Deus conservou esse livro historicamente, que já vem aí 3.600 anos de Moisés, primeiro escritor que vamos ver mais à frente, até os nossos dias. Então, é o livro que muita gente critica sem nunca ter lido um dos seus 66 livros. É o livro que muita gente critica sem nunca ter tido um contato real, apenas por suscitar preconceitos e compartilhar opiniões como se fossem meros papagaios, repetindo o que ouvem, sem ter nenhuma base histórica, fundamentada, contextualizada e interpretativa, para fazer e levantarem opiniões sobre este livro. Então, nesse momento de introdução, cabe convidar você, ouvinte, a ter essa noção. A Bíblia, por si só, nesse momento, ela é a palavra de Deus. Então, eu gostaria de deixar alguns textos, algumas frases, na verdade, ditas por pessoas notórias na história da sociedade moderna. O presidente Abraham Lincoln disse certa feita: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. W.E. Gladstone disse certa feita: dos grandes homens do mundo, meus contemporâneos, tenho conhecido 95 e destes 87 foram seguidores da Bíblia. A Bíblia assinala-se por uma particularidade de origem, uma distância imensurável separa de todos os outros livros. George Washington disse: impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Thomas Carlyle disse: a Bíblia é a expressão mais verdadeira que em letras do alfabeto saiu da alma do homem, mediante a qual, como através de uma janela divinamente aberta, todos podem fitar a quietude da eternidade e vislumbrar seu lar longínquo, há muito esquecido.
John Ruskin disse também: qualquer que seja o mérito de alguma coisa escrita por mim, deve-se tão só ao fato de que, quando eu era menino, minha mãe lia todos os dias para mim um trecho da Bíblia, e cada dia fazia-me decorar uma parte dessa leitura. Charles A. Dana disse: o grandioso velho livro ainda permanece, e este mundo velho, quanto mais tiver suas folhas volvidas e examinadas com atenção, tanto mais apoiará e ilustrará as páginas da palavra sagrada. Ferrar Fenton disse: nas escrituras hebraico-cristãs temos a única chave que abre para o homem o mistério do universo, e para esse mesmo homem o mistério do seu próprio eu. Thomas Huxley disse: a Bíblia tem sido a carta magna dos pobres e oprimidos. A raça humana não está em condições de dispensá-la. W.H. Savage disse: toda a esperança de progresso humano depende da influência sempre crescente da Bíblia. Patrick Henry disse: a Bíblia vale a soma de todos os outros livros que já se imprimiram. U.S. Grant: a Bíblia é a âncora mestra de nossas liberdades. Andrew Jackson: este livro, Senhor, é o rochedo do qual se fundamenta a nossa república. Robert E. Lee: em todas as minhas perplexidades e angústias, a Bíblia nunca deixou de me fornecer luz e vigor. Horace Greeley disse: é impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios bíblicos são os fundamentos da liberdade humana. E Immanuel Kant, grande filósofo, disse: a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço por depreciá-la é um crime contra a humanidade. Charles Dickens: o Novo Testamento é mesmo o melhor livro que já se conheceu ou que se há de conhecer no mundo. Sir William Herschel: todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o propósito único de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Sir Isaac Newton: há mais indícios seguros de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Então, com estas frases destes homens memoráveis, que vocês podem estar consultando, introduzimos, na verdade, um parecer do que é, da relevância da própria Bíblia Sagrada. E, de agora em diante, né, vamos estar às vezes por partes, sessões, e às vezes em blocos inteiros, tratando sobre a origem da Bíblia, a fidelidade das profecias nela contida, a maneira que ela foi escrita, o que é interpretar a Bíblia Sagrada, como interpretar, como contextualizar, o que se deve conhecer, com qual espírito, né, devemos ler, nos apropriarmos deste conteúdo, não simplesmente por seguir uma religião, não simplesmente pelo contato simples com a religião, mas examinando as Escrituras, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa introdução. Fique ligado que em breve virão outros tópicos importantes sobre as Sagradas Escrituras e revelando que a maior necessidade da humanidade atualmente não é um governo que supra e mude toda a sua história, porque isso é utópico. A humanidade precisa conhecer o que Deus deixou escrito a seu respeito, tanto para ela mesma quanto
para a necessidade pessoal do ser humano de uma vida melhor. Então essa é a nossa introdução. Espero que você acompanhe gradativamente e paulatinamente, com paciência, os tópicos que serão liberados. Um abraço, fiquem com Deus.